que a PEC 66, que é a tributação, né, dos benefícios de aposentados e pensionistas, afeta o servidor público federal, presidente? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Olha, a PEC 66 vem um pouco junto, né? Uma discussão que está tendo no Congresso, que tem desde sempre, começou lá atrás, e todo ano ela vem sustentando. Uma das crises que o governo Dilma teve foi da relação da União com estados e municípios. A dívida que estados e municípios têm com a União, que vem a ser aí o pacto federativo, né? Toda vez que você olhar pacto federativo, você vai entender que é uma relação de dívida, uma relação fiscal entre União, estados e municípios, porque muita coisa que os estados e municípios arrecadam vai direto para a União. Talita, se tiver algum conhecimento sobre isso, se quiser fazer alguma correção, fala. Então, muita coisa que estado e município arrecada é imposto federal, e aí vai para o governo e o governo repassa. Muito do que eles arrecadam vai para o governo federal e o governo federal devolve para estados e municípios. Daí, eu vinha falando sobre essa questão hoje aqui de tarde. Por exemplo, quando o Lula estava lá, era presidente lá em 2002, o Lula vem com entendimento. Eu vou dar uma simplificada aqui para as pessoas poderem entender. Tem um padrinho da minha Marianinha, ele é comerciante e ele é português. E ele dizia assim para mim, entre os portugueses, eles têm um entendimento claro, o servidor público tem que ganhar bem, porque o servidor público ganhando bem, o comércio fica feliz. Eu sempre tive essa fala para mim, né? E aí, Lula, quando entrou presidente, Lula deu primeiros 2 anos de Lula foi devagar, mas daqui a pouco Lula pegou e deu uma valorizada. Então, no segundo ano do governo Lula, ele começou a valorizar o salário do servidor público, e eu me lembro quando o Lula saiu em 2010, os servidores públicos tinham poder de compra, Fernanda, muito poder. Exatamente. E com o poder de compra do servidor público pagava suas contas, tinha plano de saúde e viajava, passeava, entendeu? E depois de sofrerem muito, né? Sofreram 8 anos sem reajuste, né, presidente? Com o Fernando Henrique. Ganhando complemento salarial. Essa dinâmica que foi adotada, eu me lembro que a gente teve uma crise financeira que veio dos Estados Unidos, que é a questão lá da bolha, lá do imobiliária dos Estados Unidos, e aquilo afetou o mundo inteiro. E eu me lembro de uma frase do Lula, que essa crise mundial, esse tsunami vai chegar aqui como uma marolinha. É assim, muito interessante, né? Porque na época do Lula, que começou no Serviço Público Federal e foi descendo para os estaduais e municipais, os servidores deram uma valorizada. Só que o que acontece entre esses 3 entes federativos? Tá? A União, desde Fernando Henrique, não modificou com o presidente Lula, mesmo ele valorizando o salário do servidor. A Constituição diz que para o servidor público a União não pode gastar mais do que 5% do PIB para pagamento de folha de pessoal. E o governo Lula respeitou isso e respeita até hoje. Então, assim... Alô? Está ouvindo? Estou falando? Está ouvindo? Fernanda sumiu ali. Está ouvindo, Luciene? Faz um joinha aí para mim. Está ouvindo? Então, assim, nessas discussões do serviço público, Luciene, a União sempre manteve aquilo que a Constituição fala. Nunca gastou acima de 5% do PIB. Muito pelo contrário. Em geral, gastava 4,5%, 4,4%, 4,2%. Atualmente, acho que não chega nem a 4,3% do PIB de folha de pagamento. Mas alguns estados e muitos municípios não estabeleceram, não mantiveram essa regra. Entendeu? E aí, estados estavam pagando muito mais do que sua arrecadação para a folha de pagamento. E aí, assim, de onde ele pega dinheiro para pagar? Governo federal.
Mas, assim, a economia fluía, porque estados e municípios entenderam que o servidor público ganhando bem, ele é o fiel da balança, ele está ali, é aquele setor da sociedade, aquele segmento da sociedade que, quando gasta, gasta para baixo. Servidor público recebendo com poder de compra, ele vai a restaurante, ele faz compra, ele compra naquela lojinha, ele viaja, ele faz a economia interna funcionar. O servidor público não é aquele cara que, ganhando bem, vai para o exterior ganhar dólar. Entende? Ele faz a economia interna funcionar. E, de fato, isso aconteceu. Só que o Lula saiu e aí, infelizmente, a substituta do Lula ela veio com uma dinâmica ruim. Você repara que era isso que eu queria pontuar aqui, que quando a gente teve essa crise mundial, lá em 2008, 2009, eu acho, se não me engano, ou 2008, 2009, teve a crise mundial, o governo estabeleceu um critério interessante. O governo investiu mais na sociedade. Lembra, Luziene, quando o governo lançou a linha branca para quem tinha baixa renda, pobre passou a ter liquidificador, geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar. A linha branca fez a economia interna aquecer violentamente. Tanto que o Guido Mantega foi chamado de mago da economia. Entende? Alguns anos depois, países do Oriente queriam aplicar a mesma dinâmica. Por quê? Porque no momento de crise mundial, eu achei sempre interessante, né? O mago da economia, à época, ele tirou da fórmula do PIB a balança comercial. Se todo mundo está lascado aí afora, mundo fora, se ninguém, está todo mundo endividado, ou a crise afetou mundialmente, ninguém compra, ninguém vende. Então, ninguém consegue exportar, ninguém importa. Então, vamos fazer a economia interna funcionar. E aí o governo fez a economia interna funcionar de forma interessante. Me lembro do Paulo Guedes, quando estava lá no Congresso Nacional defendendo a emenda constitucional 103, ele falou que o Lula pegou não sei quantos bilhões e deu para os pobres, fez a economia interna girar. E isso foi uma grande sacada, entendeu? Assim, por que eu estou falando isso tudo? Porque na época do governo Lula, o servidor público estava valorizado, tinha poder de compra. E o servidor público, tendo poder de compra, ele cresceria. Só que, da forma como a coisa avançou, você precisaria fazer alguns ajustes, porque senão a economia desandaria. Esses ajustes, quem precisava fazer, principalmente com folha de pagamento, eram estados e municípios, não o governo federal. Tá? Então, você tem algo que a doutora Thalita pode falar, que são os regimes próprios de previdência para servidores públicos municipais e estaduais. Esses regimes próprios de previdência, estados e municípios não estão conseguindo bancar, diferente do governo federal, que consegue bancar o regime próprio da previdência dos servidores públicos federais. Para mim é uma falácia quando o Paulo Guedes vem a público dizer que o governo federal não consegue bancar a previdência. Isso é mentira. Recentemente, o Fernando Haddad falou a mesma mentira para mim aí sobre ter que interferir na previdência geral, na previdência privada e na nossa previdência também. Ele falou isso na semana passada, na semana retrasada. Mas ele falou porque o pessoal do INSS estava fazendo greve, entendeu? É a mesma história dos 16 bilhões para pagar, para zerar o déficit da Previdência, foi dizer que ele vai interferir na Previdência ano que vem. Senão ele não zera o déficit. Entende que são as mentiras colocadas pelo governo federal? Mas quem precisa rever a questão da Previdência e das previdências privadas, né, do RPPS de estados e municípios, são os estados e municípios que a folha de pagamento é mais do que ele arrecada. Entende, Fernando? A PEC 66, ela está falando basicamente
para servidores estaduais e servidores federais. Assim como aquela discussão do servidor público não concursado, ela afeta principalmente a estados e municípios. Doutora Thalita, a gente até vai ter essa conversa aqui, quando eu falei sobre essa minha opinião, sobre a questão dos concursados ou não concursados, porque o servidor público federal, ele teve essa dinâmica do concursado e não concursado na 8112, que já tem 30 anos. Entendeu? De lá para cá, a gente não teve mais servidor não concursado tendo estabilidade. A gente não teve mais isso. Mas em estados e municípios isso é frequente. Entende? E aí você pega um servidor. O servidor, ele é indicação política do prefeito. E aí entra outro prefeito, da mesma linha política, ele pega aquele servidor e transforma o servidor em estatutário. É isso que entende que as matérias vão se casando. Lembra? O servidor público federal, ele ficou muito preocupado com essa questão de não ser concursado e dele estar sendo prejudicado. E eu falei aqui, isso vale mais para estados e municípios do que para servidores federais. A PEC 66, Fernanda, ela vai nessa linha de permitir que estados e municípios afetem principalmente o regime geral, o regime próprio de previdência de servidores municipais estaduais. Por isso que é um veto, isso que o pessoal está reclamando aí. Porque os estados e municípios precisam se ajustar. E aí, como estados e municípios precisam se ajustar e a Constituição não permite que isso aconteça, está vindo aí a PEC 66. Qual é o meu medo? Que entre um governo que não seja voltado para servidor público, e ele entre, conforme foi o último governo, e tente modificar toda essa dinâmica. Eu vou falar aqui que desde 2019, que a Maria de Fátima, batia na tecla insistentemente. Esse governo está levando a gente para a regra geral da Previdência de forma administrativa. Ele está levando a gente para um caminho ruim. Entende? O governo atual, eu não vejo do atual presidente essa dinâmica, mas do MGI eu não sei. Entendeu? Tenho minhas dúvidas com a ministra Esther Dweck e sua equipe. Entendeu? Se eles de fato pensam como presidente ou não. Depois de ouvir de alguém que está quase 40 anos na administração pública dizer que quem dá as cartas na administração pública hoje é a geração XYZ. Entendeu? Porque a geração XYZ não está nem aí para aposentado pensionista. Entendeu? Então, assim, a PEC 66, hoje, ela está afetando servidores de estados e municípios. Mas eu tenho medo que um governo diferente desse que está aí hoje, que não está nem aí para servidor, ou que não está nem aí para os mais antigos, aproveite essa PEC 66 para afetar servidores públicos federais. Entende? Hoje, o Serviço Público Federal, a União hoje, o Executivo hoje, não gasta 5% do PIB com folha de pagamento, para as 3 esferas. Não gasta. Servidor público federal, servidores públicos federais, o impacto orçamentário dos servidores públicos não afeta, não chega a 5% do PIB, que é o que a Constituição determina. Só que estados e municípios têm as suas constituições próprias também, entendeu? E aí tem muito estado e muito município que ganha muito, que está gastando muito além do que arrecada com folha de pagamento. Então, eles precisam se adequar. Mas eu falo, isso acontece muito por conta de servidores que não foram concursados. Tá? Servidores que entraram na administração sem ter concurso público. Mas eu acho que isso aí, cabe. E aí entra um prefeito, tenta regularizar, ele não consegue, porque a Constituição não permite, porque o servidor está lá e ele não pode mexer no servidor. Então, eu acho que tem que estabelecer uma regra daqui para frente, né? Lembra das falas aí do último presidente? O último presidente falava assim:
Pô, o cara chega lá, estou chefiando lá um estado, município ou a União, e aí o servidor que está lá é concursado. Não tem nada a ver comigo, não vai fazer o que eu quero. Eu tenho que indicar o servidor que vai trabalhar comigo. Olha o pensamento de um cara que foi eleito presidente da República. Dizer que o serviço público tem que ser ocupado por servidores indicados. Entende? E aí, ele está falando isso, aí eu me lembro que na época que ele disse isso, a gente estava no meio da pandemia. Sim. E aí, estava aquela crise da AstraZeneca, daquele deputado federal do Centrão, que estava dizendo que para cada vidrinho de vacina ia ganhar R$1 a mais. Entende? E você está falando de milhões de vacinas. Ele ia botar não sei quantos reais a mais. E um servidor público concursado denunciou. Imagina esse cara, se ele não fosse concursado, mas se ele fosse indicado. Ele ia fazer questionamentos? Jamais. Imagina um servidor do IBAMA, que tem poder de polícia, ele chega lá e está vendo o cara fazer o desmatamento. E aí, ele vendo o desmatamento, ele pega e denuncia. Se ele é indicado, ele vai denunciar? Não vai. Não vai, não vai. E é por isso que é de extrema necessidade e importância que a população entenda, né, a importância do serviço público e do servidor público. O servidor, é assim, a discussão do servidor concursado, ela não pode ser como acontece em muitos municípios, e você sabe disso. O servidor faz o concurso público, mas ele só faz, ele paga lá a inscrição, mas ele só entra porque ele é indicado do vereador, entende? E aí o prefeito vai lá e coloca ele, entendeu? Ele é indicado, ele fez concurso público, mas ele só está no serviço público de fato porque um vereador falou, prefeito, esse cara é meu, contrata ele. Isso tudo que eu acho que vai acabar. Entendeu? Então, assim, a PEC 66, ela... Eu acho que o servidor público precisa muito pensar, tá? Precisa muito pensar sobre as políticas que são adotadas e aquilo que se fala. Eu falei isso aqui várias vezes, muita gente me criticou porque não suporta o Bolsonaro. Tá, tudo bem. Vamos lá, esquece o capiroto aí. Mas eu disse o seguinte, ele teve 28 anos no Congresso Nacional e nunca subiu no púlpito para falar sobre o servidor. Nunca subiu. Não é isso? Mas a primeira medida tomada por ele foi a reforma à Emenda Constitucional 103, que foi uma desgraça para o servidor. Entende? É assim, qual é o discurso que ele teve? Ele também nunca teve discurso a favor, mas não teve contra. Entende? E aí o que ele implantou, ele prejudica os servidores e faz uma covardia extrema com as pensionistas, porque as pensionistas, está lá uma senhora de 70 anos de idade, essa senhora vai trabalhar onde? Ela depende da pensão do marido, estão casados juntos, ela está fora do mercado de trabalho, aí ela tem uma qualidade de vida com o salário do marido, o marido falece, ela passa a receber 60%, cara, isso aí Isso é muito, tudo isso é muito cruel, muito covarde, né, presidente? E as ações mostram muito mais quem é a pessoa do que ela fala. O ministro da Previdência, o atual ministro da Previdência, que por sinal é muito amigo da doutora Thalita e da Luciene, ele garante que vai haver a reforma da Previdência, que isso vai ser corrigido. Mas quando? Com esse Congresso Nacional? Isso que eu falo. A disputa pela presidência da Câmara é importantíssima para qualquer questão que a gente possa discutir com o presidente da República, com o atual governo. Eleições. O servidor precisa estar muito ligado nisso aí, tá? As eleições municipais, elas estão pré-requisito para as eleições gerais. Então, o servidor, a gente vai começar a falar sobre isso agora. O servidor precisa olhar muito, porque é muito importante que os servidores comecem a montar suas bases nos municípios. Exatamente. Pessoas
que garantam e discutam para os servidores. Entende? Porque essa PEC 66, ela vai afetar muito os servidores municipais e estaduais. E ela pode afetar de uma maneira muito séria. A CSPB começou a fazer uma campanha, que a gente vai aderir a essa campanha, de apoiar, de ser contra a PEC 66. Porque ela vai afetar muito. E eu tenho medo que ela, no futuro, possa afetar, inclusive, os servidores públicos federais. Como eu disse aqui, o governo não gasta 5% do PIB. Mas a PEC, a Emenda Constitucional 103, ela foi feita ela criou uma pegadinha para nós servidores. Porque, por exemplo, o ex-presidente Paulo Guedes, ele disse que ele criou dados mentirosos para poder justificar a Emenda Constitucional 103. Mas na Emenda Constitucional 103, ele diz que o governo está gastando muito acima do que arrecada com Previdência. E o servidor pagou pela Previdência. Não saiu de graça para o governo, o servidor pagou. Entende? Mas ele estava levando a gente para a regra geral da Previdência, através de atos administrativos, não de legislação. E aí ele tinha lá uma questão, tem lá uma questão na Emenda Constitucional 103, que ele diz que se ele tiver problemas para pagamento da folha, que ele pode diminuir e até 25% o salário dos aposentados e pensionistas. Já pensou? Você que já está aposentada, Luziene, perder 25% da sua remuneração? Isso, não existe, né? Mas está lá na Emenda Constitucional 103. Isso. Como pegadinha. Isso. Então, assim, essa PEC 66, faltando só um meia para ela ser... A psicologia da besta. Entendeu? A gente precisa só estar preocupado. A gente vai dar mais informações sobre ela. Hoje, neste momento, ela não prejudica os servidores públicos federais, mas no futuro ela assim, ela é perigosa, dependendo do governo que possa vir por aí, entendeu? Eu vou falar que o Lula, ele sempre trabalha a dinâmica de servidor público, ele não tem nada contra ele. Mas vamos lá, ele vem para esse próximo mandato e vamos supor que ele ganhe. Tá, tem mais 4 anos para a gente ficar relativamente tranquilo com essas políticas dele. Embora eu não confie na Esther Deuec, tá? Não confio na Esther Deuec. Até porque ela vem com uma discussão muito forte, muito clara. Vamos olhar só para a nossa realidade do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa ela só quer um servidor de nível superior. Entende? Ela defende só nível superior. Então, eu já olho atravessada para ela. Não me interessa mais. Entendeu? Entendeu, Fernando? Entendeu, Luziene? Entendeu, doutora Thalina? Mas a gente tem mais 6 anos aí de Lula. Vamos lá. E depois dos 6 anos? Vamos supor que ele queira eleger o sucessor dele, ou o sucessor dele é o Alckmin. Rapaz, o Alckmin foi PSDB a vida inteira. Desde quando PSDB? Vamos lembrar. Teu xará. Presidente, você está travando, viu? Eu estou travando? Eu travei? Vamos supor que o Lula coloque como seu sucessor o vice dele. Alô? Presidente, a nossa conexão voltou a ficar muito ruim, viu? A gente não te escuta mais. Enquanto o presidente volta... Tá me ouvindo aí? Oi, agora sim. Voltei? Voltou. Onde foi que eu parei? Sabe por que parou? Porque eu falei do Alckmin do PSDB. Aí não tem... Porque ficou pesado demais. Aí não tem conexão que segure. É verdade. Todo servidor que está nos assistindo lembra de FHC. Quando foi que a FHC defendeu o servidor? Nunca.
Eu E nem a sou origem, servidora a pública. origem do Alckmin é FHC. Então, quem é PSDB, quem foi PSDB um dia, aquilo tá no coração dele, não adianta. Então, imagina o Alckmin presidente da República. Tu acha que ele vai trabalhar a discussão para servidor? Vai nada. Isso. A gente precisa... Assim, eu tenho uma ditada aqui para a gente falar sobre eleições municipais. Né? Vamos lá falar sobre eleições municipais. Tirei as dúvidas sobre a PEC 66? Tirou, ficou claro. Eu caí, a minha conexão caiu por um período, o Wellington veio aqui, me resgatou minha conexão, eu voltei. E tudo que eu ouvi me deixou mais tranquila e, obviamente, que o alerta que você fez sobre essa preocupação, né, do servidor ter a ficar atento em quem vota, quem é que ele está depositando lá o voto dele, seja no município, para o município, para o Estado ou no âmbito federal, porque vai impactar nas decisões macro, né, que refletem diretamente no servidor. Isso eu acho que é muito importante, todo mundo tem que ficar atento. E aí me faz, obviamente, remeter a Luziene, que é candidata à vereança aqui pelo município do Rio de Janeiro, e a doutora Thalita pelo município de Nova Iguaçu. Pessoas comprometidas, né, presidente? Com um serviço público de qualidade e com um servidor público valorizado. Vamos lá. Vou começar pela Luziene. Fala, Luziene. Não, eu vou começar por você, mas você vai falar. Faz uma pergunta para ela. Responde aí, candidato. Não, assim, para você que está nos assistindo, você que é servidor público, você que assiste as nossas lives, participa da nossa live, a gente está construindo 2 nomes aqui, não é isso? E entende que, apesar da gente ser servidor público federal, foi como eu disse aqui, as lutas e as discussões, elas estão políticas, elas estão começando agora. Se a gente tem a intenção de lá na frente tentar ajudar a eleger um deputado federal ou estadual, que tudo é uma substituição. Eu, por exemplo, fiz 2 tentativas e eu não vou tentar mais. Mas a gente tendo gente na vereança do Rio de Janeiro aqui, a gente está apostando em 2 nomes, 2 mulheres que entendem bem a discussão. A Luziene é servidora, a doutora Thalita não é, mas ela é uma defensora extrema, até porque a mãe dela é servidora pública também. Não é isso? O marido dela é servidor e ela, uma defensora dos servidores públicos, entende a dinâmica. E a gente precisa começar a pensar em construir nomes mesmo. Essa construção é uma construção do sindicato. Tá? O sindicato vai apoiar elas duas, porque elas duas eleitas vão ajudar a gente lá na frente. Se não for eleita, ela tem que ser muito bem votada. Elas duas têm que ser muito bem votadas. A doutora Thalita, eu sei que ela tem apoio lá tem um sonho, doutora Thalita, ou vários, né? Sonho de creme e doce de leite, né, doutora Thalita? Lá em Nova Iguaçu, presidente, é o Toninho da padaria, o candidato, né, que o PDT está apoiando como prefeito. Mas eu vou até, presidente, pegar aqui minha fala para falar um pouquinho até para a Luziene, e aí ela entender assim, o que está acontecendo lá em Nova Iguaçu. E é muito importante aqui aproveitar o seu canal, presidente, para falar. Hoje mesmo, por exemplo, teve uma manifestação em Nova Iguaçu, né, um ato feito na porta da prefeitura, no qual os servidores municipais estavam cobrando, né, a prefeitura exatamente essa questão de não só de valorização, mas eram servidores da saúde que hoje a gente percebe no município que eles são coordenados, comandados, né, pelas OSs. E com isso os servidores perdem os seus direitos, né, e principalmente o seu trabalho colocado a risco. Então, Luziene, você é da saúde, né? Você já passou por essa situação, mas no caso como servidora federal, lá em Nova Iguaçu, assim, tá, a palavra correta, eu acho que é um caos, né? Um caos porque servidores concursados, servidores da saúde, sendo comandados por OS, no qual até a carga horária contratada que foi feita em edital não está sendo cumprida, e fora a desvalorização de salários e benefícios, né? Então, Nova Iguaçu a gente já percebe
falo aqui muito do município, né, que eu tenho conhecimento, mas a gente já percebe que em Nova Iguaçu já tem esse problema, e aí você percebe que começa de baixo, no município, que daqui a pouco já está no estado, e daqui a pouco vai estar no ente federal. Então, a gente precisa combater essas situações desde logo, né? Não pode, de fato, os servidores municipais concursados ficarem à mercê das ordens e discriminações de quem comanda uma OS, que muitas das vezes nem aparece, né? Aquelas OS que estão em nome de fulano, que é de ciclano, enfim, que é uma confusão danada, e quando vai ver os atrasos de salário, por que acontece as irregularidades nas escalas, muitas das vezes por má administração, porque as OS às vezes não estão legitimadas sequer para estarem à frente de órgãos de saúde. Então, aí eu passo até a bola aqui para minha amiga, presidente, se você me permitir, Luziane, que é da saúde, né, que entende bem e entende como que precisa, né, os servidores serem valorizados. Sim, com certeza. A gente vem notado que realmente os servidores aqui na área municipal, eles estão sendo muito desvalorizados, sim. A questão também é a questão dos gestores. Fiscalização mesmo, atuante ali em cima dos gestores, porque é a questão da carga horária, é a questão até de saúde, às vezes, também. As pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar em excesso. Aí já a qualidade de vida desse funcionário leva a se afastar. Aí ali descontos. Assim, estão desvalorizando mesmo. Então, eu acho que isso aí a gente tem que atuar muito, batendo nesse foco, cobrar mais da gestão, né, dos gestores, qualquer serviço público, hospitalar, na parte da educação também, cobrar da gestão da educação, dos hospitais mesmo, porque está acontecendo realmente, de fato, essa desvalorização. Eu acho que a gente tem que combater incessantemente.